Leitura inicial de hoje, segundo Reis 1, é o arrebatamento de Elias. No Antigo Testamento existem dois personagens que não morreram, foram arrebatados. Enoque está lá no início do Gênesis, de 1 a 11, leia lá, tá? E Elias, o grande profeta Elias. Elias representa todos os profetas de Israel. Moisés representa a lei e Elias todos os profetas. O texto de hoje é o arrebatamento de Elias, quer dizer, ele sobe ao céu. Interessante nessa leitura é que eu, ao escrever a tese de doutorado e analisar esse texto, eu encontrei uma palavra em hebraico que é Ceará. Ceará, que é o nome do nosso estado, Ceará. Alguns historiadores relatam, em algumas obras que eu cheguei a ler, que o nosso estado do Ceará, ele foi colonizado por judeus. Então, eu escrevi um pequeno artigo, não chega a ser um artigo, né, na Revista Católica de Fortaleza, falando sobre isso, de que o nosso nome Ceará é hebraico, é da cultura judaica, tá? Hebraica. E o que quer dizer Ceará? É uma chuva repentina que vem de repente, chuva forte. Não é que chove muito, é essa chuva repentina, uma tempestade que tem todo o Ceará. Escrevi então que o nome Ceará pode ser de origem judaica, tá? Judeus lá na região de Camusim, onde teve uma grande presença dos judeus, teve uma tempestade lá, eles falaram em Ceará. Tem uma pausa, Ceará, Ceará, Ceará. E daí o nome do nosso estado é hebraico, pode ser. Isso não é novidade, porque outros já escreveram sobre isso. Antigos historiadores do século XVI, XVII já tinham falado dessa possibilidade do nome hebraico para o estado do Ceará. Eu só fiz fundamentar um pouco mais, a partir do hebraico, essa história do Ceará. Tá? Quem quiser, leia lá o que eu escrevi, né, na Revista Católica de Fortaleza. Depois eu posso indicar, passa aí um WhatsApp que eu indico qual é a revista. Tá? Escrevi um ensaio sobre o nome Ceará. Ensaio, não é um artigo, dizendo que ele pode ser hebraico, tá? De origem hebraica, o nosso estado, o nome do nosso estado. Então aqui a leitura diz que quando o Senhor quis elevar Elias aos céus, o verbo é alá, elevar, não é? Subir, ou aqui a tradução arrebatar, né? Num redemoinho, num Ceará, né? Que é uma chuva repentina. Né? Elias e Eliseu partem de Gilgal. Chegam a Jericó. Chegando a Jericó, Elias diz a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. Recordem que Eliseu é o seguidor de Elias, né? O discípulo de Elias. Do jeito que Josué é o seguidor, ou foi o seguidor de Moisés, né? Tudo aquilo que acontece com Moisés acontece com Elias. A lei e os profetas. Tem uma grande relação no Antigo Testamento entre Moisés e Elias, por dois grandes. Tá? Fica aqui que eu vou até o Jordão. Mas Eliseu não deixou o Elias. Né? Ele disse: pela vida do Senhor, Raim, e pela tua vida, Raim, eu não te deixarei. Eliseu não deixou o seu Senhor. Né? O Senhor é Deus, mas naquele momento ele é discípulo de Elias. Então, os dois partem juntos. Isso é o relato. Tá?
chegam 50 dos filhos dos profetas, que eram seguidores do Eliseu. Eliseu tinha uma confraria de profeta. A palavra confraria já tem no Antigo Testamento, né? Chegam 50 profetas, amigos do Eliseu, e ficam parados à distância. Esses 50 não se aproximam, ficam à distância. Os dois chegam à beira do Jordão, de Gilgal ao Jordão. Interessante notar que o caminho, né, feito por Elias e Eliseu é igual ao caminho feito por Josué quando entra na terra prometida. Só que Josué vai do oriente ao ocidente, percorrendo tal e tal e tal cidade, e Elias faz o percurso contrário, do oriente ao ocidente, até chegar ao Jordão, percorrendo as mesmas cidades. Então, aquilo que acontece com Josué, acontece com Elias e Eliseu. E Elias será arrebatado, será coincidência? Não, providência, no local onde Moisés morreu, na mesma região. O autor sagrado quis unir a morte de Moisés com o arrebatamento de Elias. Muito interessante essa história. Está lá na minha tese de doutorado. Quem quiser ler, né, entra em contato que eu envio a tese. Só que está em italiano. Tá? Então, chegam ao Jordão. Né? Elias param à beira do Jordão. Recordem que o Jordão, o local onde Nosso Senhor foi batizado por João Batista. Tudo está interligado. Elias, Moisés, Jesus, João Batista. Tudo interligado. Elias então pega o seu manto, enrola-o e bate com ele nas águas. O que Moisés fez? Pegou o bastão e bateu com ele no Mar Vermelho. Mesma coisa que Moisés fez. Só que Moisés faz lá no Mar Vermelho. E Elias aonde? No Jordão. Josué aonde? No Jordão. Josué vai atravessar o quê? O Jordão. Elias e Eliseu vão atravessar o quê? O Jordão. Tá? Quando ele bate com o manto enrolado nas águas do Jordão, as águas se dividem, como o Mar Vermelho se dividiu quando Moisés bateu com seu bastão. Elias e Moisés, Eliseu e Josué. Tá? Se dividem para os dois lados, recordem, o Mar Vermelho se divide. Embora ali tem duas interpretações, quando eu analisar essa entrada na água do Mar Vermelho e saída, eu mostrarei quais as duas interpretações. Tá? Então, bate com o manto nas águas que se dividem para os dois lados, recordem o Mar Vermelho, né? Entendeu? E eles passam a pé enxuto, como os filhos de Israel tinham passado a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Quando passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que tu queres. O que é que tu queres de mim? O que é que tu queres? Né? Pede o que queres que eu te faça antes que eu seja arrebatado da tua presença. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero fazer aquilo que tu fizeste de modo ainda mais forte. Eu quero te seguir, né, e realizar aquilo que o Senhor quer que eu realize nesse segmento. Portanto, me dá o teu espírito, a tua força, a tua presença de espírito, os teus dons. Eu quero aquilo que tu tens. A tua missão, eu quero continuar a tua missão. Foi isso que Eliseu pediu ao grande profeta Elias. E ele vai continuar. Até o massacre da casa do rei de Israel, total. E a morte da rainha, que Elias tinha anunciado. Tudo aquilo que Elias tinha anunciado, o Eliseu vai realizar, concretizar. Porque ele é discípulo de Elias. Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias diz: tu pedes uma coisa muito difícil, mas se tu me vires, quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Então, eu vou ser arrebatado, eu vou
ascender. Né? Se tu me vires subindo ao céu, tu vais conseguir o que tu pediste. Caso contrário, te será negado. Profeta falando com autoridade. Aconteceu que enquanto andava, aí estava andando, conversando, né? Um falando, né? Isso, aquilo outro. O que é que eu tenho que fazer quando tu partires e tal. Andavam e conversavam. Um carro de fogo. Fogo é sinal de que teofania, teos, ufanos, manifestação de Deus. Aqui é a teofania, mais uma de Elias. Já teve aquela teofania ali em 1 Reis 19, no Monte Horebe, quando o Senhor veio numa brisa suave. Já expliquei o texto aqui, 1 Reis 19. Agora é a segunda teofania, nos relatos de Elias. Moisés teve várias. Leia Êxodo 19 a 24. Está lá. Ali tem 2 ou 3. Aconteceu quando andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalo de fogo, teofania, os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Esse que você traduziu aí por redemoinho é uma tempestade, é o Ceará. É a palavra hebraica Ceará, que segundo a minha opinião e de outros, é uma palavra hebraica. Então Ceará, o nome Ceará nosso vem dos judeus. O ensaio que eu escrevi lá na Revista Católica. Os separam um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho, num Ceará. Eliseu via e gritava: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Por quê? Porque não tinha carro e cavalo lá de fogo. Então carro e cavalaria de Israel. Isso aqui foi uma visão, uma teofania. Fogo é isso. No Israel antigo é isso. Tem que compreender o Israel antigo e toda essa leitura aqui, muito rica. Quando lê um texto, procure entender. Orar em cima do texto e entender. Porque a palavra de nosso Senhor é muito rica. E a gente perde muito dessa interpretação. Então, Elias subiu. Naquele fogo, naquela carruagem de fogo. Eliseu pegou as vestes de Elias, tomando as vestes dele, rasgou em 2. Nosso Senhor rasgaram o manto dele na cruz. Ele que tinha sido batizado no Jordão. Em seguida apanhou o manto que Elias tinha deixado cair. Ele rasga as vestes dele próprio, não de Elias. Volta-se, retorna e atravessa o Jordão. Antes de atravessar o Jordão, para lá na margem, porque as águas retornaram. Então, quando Elias subiu lá no Ceará, o Eliseu rasgou as vestes dele, né, em 2. Tá? O Anás, o Caifás lá, o chefe lá do Sinédrio, rasgou as vestes, né, quando o Senhor disse que era Deus. E rasgaram as vestes do Senhor na cruz, quando ele foi morto. Né? Voltou, rasgou as vestes dele, pegou o manto do Elias, voltou para o Jordão, que o Jordão já estava normal, com as águas lá. Ele tinha que atravessar o Jordão de volta, estava sozinho. Os discípulos tinham ficado na outra margem. Pegou o manto de Elias, bateu com ele nas águas, e na hora de novo as águas se separaram. Sinal de que ele tinha recebido o quê? A autoridade de Elias. Significando que ele tinha recebido a autoridade de Elias. O que ele tinha pedido, né? Dá-me porção dobrada do teu espírito, ele consegue, para continuar sua missão no território de Israel. Missão, qual é a missão? Contra a idolatria. Idolatria na qual a humanidade hoje está cheia de idólatra. A humanidade está inserida em idolatria. Hoje é. E muito católico aí, misturando tudo. Não misture, não. Doutrina católica não é doutrina protestante. Doutrina católica não é doutrina espírita. Doutrina católica é doutrina católica. Bora estudar a doutrina católica. Muito católico aí que acha que sabe tudo, aí vai ler coisa protestante, isso aqui. Não misture, não. É muito diferente. Antes de ler qualquer coisa de espírito aí, espiritismo, protestantismo, vai ler a nossa doutrina católica, a conhecer. É o curso que eu darei sobre catecismo da Igreja Católica, gratuito. O que de graça recebeste, de graça dai. Tá? Bate nas águas,
que se dividem para os dois lados. E Eliseu atravessa o rio. Essa é a leitura muito bonita. Eu falei dessa leitura no meu doutorado. Tá? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Ó Senhor, como é grande vossa bondade, a bondade, misericórdia do Senhor é imensa. Então, por que é que ele não acaba esse vírus? Exatamente porque ele é bondoso e misericordioso, ele quer que a humanidade se converta. Não adianta nada acabar o vírus e continuar com os pecados de antes. E aí na televisão, já estão vendo aí, né, quais são os pecados. Continua tudo igual. Não tem um movimento de conversão. Como é que o Senhor haja na história? Se quiser que ele acabe com o vírus, se converta. Eu estou falando em torno de humanidade. Ó Senhor, vossa bondade que reservastes para aqueles que vos temem. O temer ao Senhor é seguir a lei do Senhor. Infelizmente, hoje, muitos católicos não seguem a lei do Senhor. Inventa a lei, né? Segue só o que quer. E diz que é católico, porque faz caridade. É não. Católico não é só quem faz caridade, não. É quem segue a lei do Senhor. Para aqueles que em vós se refugiam, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa proteção. Não tem outra proteção. Recordem o Senhor no Getsemane. Ele procurou refúgio em quem? No Senhor. No Pai. Até se queixando um pouco. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Então, procurar refúgio em quem? Nesse período aí de crise, de doença? No Senhor. Quem é a nossa proteção? O Senhor. Não procurar consolo humano. Na hora da dor lá, Nosso Senhor, quem consolou ele, Nosso Senhor, foram os anjos. E ele orou ao Pai. Então tem hora que quem nos consola são os anjos, que a gente ora ao Pai. Para aqueles que em vós se refugiam, o Senhor é o nosso refúgio, mostrando assim o vosso amor perante os homens. O Senhor mostra o amor dele perante cada um de nós. Ele demonstra o seu amor. A maior prova de amor do nosso Senhor foi dar o seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós ainda éramos pecadores, ele nos deu o Filho para nos resgatar do pecado, para tirar o nosso pecado, para nos dar a ressurreição. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face os defendeis. Quem é que defende aqui? O Senhor. Defende a quem? A nós, os cristãos, católicos. Aqueles que são justos, que seguem a lei. Os que temem ao Senhor. Quem são? Os que seguem a lei. Tá? Bem longe das intrigas dos mortais. Tem intriga em todo canto. Tem intriga dentro da igreja, fora da igreja, em todo canto. Mas o Senhor nos protege das intrigas. A gente sofre um pouquinho aqui e acolá, mas no final, Deus está conosco. Ele não deixa a gente vacilar, não. Desse mal aí que ele não criou, que foi a humanidade junto com Satanás, Deus vai tirar um bem muito grande. Para aqueles que temem a ele, que buscam a lei dele. E para quem não se converteu, que não teme a Deus, aí é com cada um. Né? Bem longe das intrigas dos mortais, no interior de vossa tenda os esconder. Por que tenda? Porque Israel era um povo de pastores, que eles moravam em tendas. Em João 1,14, quando diz Kai, Rologos, Sarx, Egênedo, e o Logos se encarnou, o encarnar aí quer dizer armar a tenda. Tenda, o pastor fazia uma tenda para passar a noite lá. Era assim que eles viviam. Então o vocabulário é deles, de tenda. Não eram agricultores. Agricultor era Caim, que matou Abel. E, aliás, havia uma rixa entre os agricultores e os pastores. Israel era um povo de pastores. O pessoal de Canaã era um povo de agricultores. Canaã, Caim, Canaã. Aquela história de Caim foram os cananeus, agricultores que matavam os judeus, pastores. Aí Caim matou Abel. Leia lá, Gênesis 4. A escritura tem que ser lida. Qual é o conselho que eu dou? Leia toda, do início ao fim. Vai entendendo aos poucos. E leia uma tradução católica, né? Hoje tem católica misturando tudo.
Tá? Eu li 13 vezes toda ela, do início ao fim. Aquilo que está em grego, li em grego, em hebraico, e li várias outras traduções. Mas você tem em português, leia. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Então tem muita gente aí que nos maldiz. Falam de nós, falam do Papa, da igreja, do bispo, do padre, da paróquia, de tudo. Do fundador, de tudo. Se fala de tudo. Depois vem, né? Tá. Peça perdão, viu? Peça perdão, confesse. Aparentemente é aquele cristão calango. Conhece o cristão calango? Assim, olhar para um calango, o calango fica fazendo assim, ó. Tem um cristão calango que faz assim, né? E faz o contrário, né? Como se aparentemente fizesse, fosse muito obediente, e não é. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. Então, cristão calango não entra. Fica no zoológico, mas no reino não entra, não. Protegendo contra as línguas maldizentes. Cuidado, não fale nem do Papa, nem do bispo, nem do padre. Pecado grave, tá? Se o Papa erra, ou o bispo, ou o padre, é de Deus. Vai ser julgado. Mas quem é você para julgar, falar, né? Fortalecer os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Aí causa desunião e falta de unidade, né? Que tem muito nas paróquias, comunidade, todo canto. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. O que é que o Senhor quer? Que a gente ame a Ele. Eu já disse o que é o amor, que é dar a vida por Ele. O que é o amor cristão? Dar a vida por. É uma atitude, é um ato da vontade. Entendeu? Vocês já leram a história de Teresa de Calcutá? Ela só escreveu um livro. Escreveram milhares de livros sobre ela. Agora, ela só escreveu um, que é o testemunho dela. Eu li e comprei lá na Itália, li em italiano. Aquele sorriso que ela tinha lá, entendeu? Ela não sentia nada, não. Negócio do sentimento, né? Que todo mundo só quer sentir. Então. Aquilo foi um ato da vontade. Ela entregou a vida dela, o amor de Teresa, que é um ato da vontade. Ela entregou a vida dela aos necessitados, aos pobrezinhos, todos eles, todos. O que é que ela sentia? Angústia. Está lá no livro que ela escreveu. Sentia muita angústia. Você vê aquele sorriso dela, bonito, né? Muita paz. Na época eu não era nem convertido, via aquela mulher na televisão, ficava maravilhado com ela, depois me converti. Aquele sorriso dela era o que ela queria sentir. Então era um ato da vontade, não era um ato do sentimento. Não é porque ela estava muito feliz, não. Ela sentiu o quê? O abandono do pobre, a rejeição que o pobre sente, a angústia do pobre. Era isso que ela sentia? Era, durante a vida toda, noite escura dos sentidos e noite escura do espírito. Pessoal que gosta de oração, não sei o quê, leia João da Cruz. Você vai entender o que é discernimento. Em vez de estar procurando aí visão em todo canto, tem gente que procura visão em todo canto, né? Visão, revelação. Não é o essencial na vida católica. O essencial é a vida da fé. Quem disse isso? João da Cruz, Nosso Senhor. Leia. Leia a noite escura dos sentidos e a noite escura do espírito. Nada que cai na nossa mente, no nosso coração, é Deus. Nenhuma revelação é Deus. Importante é a vida da fé. E discernir toda a revelação. Tá? Porque a revelação na Igreja Católica já acabou. Com a morte do último dos apóstolos. Não acabou a compreensão da revelação. Mas a revelação acabou. Então qualquer revelação aí que for contra a revelação que acabou com a morte do último dos apóstolos, que está nas Escrituras, se for contra, não vem de Deus. Exemplo, alguém está vendo aí Nossa Senhora, não sei o quê, o Nosso Senhor apareceu e disse que o mundo vai acabar dia tal. Mentira. Isso aí não é profeta de jeito nenhum, isso aí não vem de Deus, vem do cão. Por quê? Porque Nosso Senhor disse que ninguém conhece, nem o dia, nem a hora. Se Nosso Senhor diz nos evangelhos que ninguém conhece nem o dia, nem a hora, por que eu vou aceitar que alguém diz que tal dia vai acabar? É contra o que Nosso Senhor disse. Ah, mas isso não acontece. Não aconteceu nos Estados Unidos. Muitas seitas lá disseram que o mundo ia acabar na entrada do ano 2000. Muita gente vendeu tudo que tinha e foi esperar lá, não sei aonde, meia-noite, no local que Deus tinha dito. Cadê? 2020. Isso não quer dizer que não vai acabar, não. Nem que Nosso Senhor vai voltar. Vai. Quer dizer que eu não sei quando é. E exatamente porque eu não sei quando é,
que eu tenho que me preparar, porque pode ser hoje, agora, qualquer hora ele retorna. Já iniciou o final dos tempos. O final do mundo eu não sei quando é, o final dos tempos já iniciou. E como eu não sei quando é, então eu tenho que estar na graça de Deus toda hora, porque ele pode voltar a qualquer hora. Qualquer hora ele volta. Pode ser agora, antes da missa terminar. E aí? Então está preparado sim, qualquer hora ele disse, está aí preparado com os rins cingidos. Está aí atento, vigiar e orar. O que é vigiar e orar para nós católicos? Está na graça de Nosso Senhor. Estejam na graça de Nosso Senhor. Qualquer hora ele retorna. Pode ser a qualquer hora. Qualquer hora quer dizer qualquer hora. É um ladrão. Eu não sei a hora que o ladrão vem. Ele falou isso. Então atento. Não acreditar que é dia tal porque o tal profeta disse. Mentira. Mas também não quer dizer, não sei quando é, então vou fazer o que eu quiser. Outra mentira. Se prepare, porque a qualquer hora ele retorna. E pode ser hoje. Agora. Tá? Então, o que o Senhor quer é o amor. E o que é o amor? Dar a vida por ele. Como é que eu dou a vida para o Nosso Senhor? Ou entra no convento, se clausura lá, né? Ou dá a vida pelos outros, né? Na caridade, no ato da vontade, como Teresa de Calcutá, que ela não sentia nada, só sentia angústia e deu a vida pelos outros. Como Nosso Senhor no Getsemane sentiu angústia e foi até o final. Morrendo na cruz, sentiu muita dor e foi até o final. Qual era o sentimento dele? De morte, de dor, de angústia. Qual era o sentimento de Teresa? Angústia. Sentia muita tristeza. Sentia a rejeição dos pobres. Ela sentia. Leia lá o livro dela, que ela escreveu. Mas ela amou. Para mim, os dois maiores exemplos, três, do final do século passado, lá, São Pio, São João Paulo II e Teresa de Calcutá, que deram a vida até o final pelos outros. Cada um de acordo com a sua vocação. São Pio teve muitas coisas místicas e tal. Os outros dois não, pouco. Uma vida normal. Então, ame. Não se deixe levar pelo sentimento. Espírito não é sentimento. Discernimento de espírito não é sentimento. A humanidade hoje está imersa no sentimento. Quando tem, que às vezes nem isso tem. Se acha muito boa por causa de um sentimento humano. São cegos guiando cegos. O sentimento humano é cego. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Ele guarda com carinho os seus fiéis. Então, quando eu amo a Deus, dou minha vida por Ele, Ele me guarda. E Ele não me guarda de qualquer jeito, não. Ele me guarda com carinho. O Senhor tem carinho por nós. Aí Ele tem carinho por mim? Tem. Ele tem carinho durante esse vírus? Tem. Igual uma águia. Já coloquei aqui essa imagem, está lá em Isaías, muito bonito, né? Uma águia que sobrevoa o vinho, né? Uma águia protegendo os filhotinhos. Né? Natureza muito bonita, né? Embora ela esteja ainda submetida ao pecado. Está lá em Romanos. Né? Ela está submetida ao pecado. Por isso que tem muita coisa na natureza que ela reage, porque está submetida ao pecado. Terremoto, maremoto, ela não tem ordem, porque a desordem foi introduzida no mundo pelo pecado original. E tudo que acontece na natureza, inclusive esse vírus aí, né, é consequência do pecado original, não é de Deus. Eu tenho dito aqui para que você entenda, e não fique dizendo que foi Deus. Ele guarda com carinho os seus fiéis e pune os orgulhosos com rigor. O que Deus não suporta, se é que eu posso falar suportar, é orgulhoso. E o orgulho é a primeira característica do pecado original. Todos nós temos orgulho. O problema não é ter ou não ter, porque todo mundo tem. A questão é se agir com orgulho, está em pecado. E se agir conscientemente, o pecado é mortal. E se não se confessar, se condena. Pronto. A coisa é bem... né? Ele consegue entender. Orgulho, todos nós, cada um de nós tem. Uns mais, outros menos. A questão não é ter orgulho, não, que todos têm. A questão é não agir ou agir com orgulho. Se agir com orgulho, pecado. Que pode ser venial ou mortal. Se tem consciência e faz, mortal. Se não se arrepende, né, e morre, então a pena será mortal. Mas tem saída? Tem, é só se converter. O que Deus quer? Que eu me converta.
Eu confesso meu pecado e não peco mais. Então lute contra o pecado. Só isso é. Fortalecer os corações, vós que ao Senhor vos confiais. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Continuação de ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis vossa recompensa, a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Sente aí um pouquinho. Ontem eu já disse, hoje eu torno a dizer. Mateus de 5 a 7 são as logia, de logion, são os discursos de Nosso Senhor. Ele está discursando aos discípulos, que segundo Lucas são mais de 70, tá? Então é um discurso endereçado a nós, que somos discípulos, seguidores do Senhor. O discípulo é o aluno, o Senhor é o Senhor. O professor é o Senhor, ele é o mestre. O problema é que tem muito discípulo hoje querendo ser mestre, ensinando contra a lei do nosso Senhor. Então, ele está ensinando a lei do antigo Israel. Recorda, ele está citando a lei do antigo Israel e está interpretando. Ele é um rabi, um rabino judeu agora, porque ele é judeu e está interpretando a lei. E nosso Senhor tem autoridade para interpretar a lei, tem autoridade para fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Quem não tem é certo teólogo aí, certa gente que lê, interpreta errado e está ensinando errado. Isso aí não tem autoridade de nada. Mas nosso Senhor tem. O que é que ele diz hoje? O que é que ele ensina hoje, nesse discurso? Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens e mulheres, né? Só para seres vistos por eles. Tem gente que gosta de ser elogiado, faz tudo para ser elogiado, ser visto, não faz para Nosso Senhor. Quer dizer, fui eu que faço. Aí daí vem as brigas nas paróquias, comunidade, cada um quer mandar, quer ser o coordenador. Coordenador é Nosso Senhor, entendeu? Depois na terra, o Papa, depois os bispos, depois os padres. Ah, mas eu estou tendo a revelação, o Nosso Senhor está dizendo que eu quero fazer isso. Não, numa paróquia,
é o padre. Pode fazer o que você quer. Tem que ser de acordo com a orientação do padre. Você não é padre. Você foi ordenado. O bispo te deu a provisão. Então não é você. Você pode chegar até ele e dizer, olha, podemos fazer isso. Se é unidade, pode. Se não é, você está contra a unidade da igreja. Ah, não tem nada a ver com isso, então vá. Depois, quando cair aí num redemoinho, não procurou a coisa correta, será uma coisa sem a graça de Deus, sem a unidade. Leia Bento XVI, maior teólogo vivo hoje da Igreja Católica, é Bento XVI, o grande Papa, que eu entreguei a camisa do Fortaleza para ele, né? Ele perguntou quem era, eu disse que é o time mais querido do Brasil. Ficou muito feliz lá com a camisa. Então, é o maior teólogo. Entre muita coisa que ele escreveu, ele diz que a célula da igreja as células da igreja são as paróquias. Mas hoje tem leigo aí que tem uma revelação e pronto, né? E julga todo mundo, julga a paróquia, julga o padre, julga o bispo, julga o papa, julga tudo. Cego guiando cego. Tudo tem que passar pela paróquia. Não naquilo que você acha que tem que fazer. E a paróquia não é uma ONG. É muito mais do que isso. Por mais boa vontade que tem as ONGs, algumas são boas, outras nem são. Uma paróquia não é uma ONG. Uma ONG. Tá? Atento. Paróquia é uma instituição eclesiástica, divina, do direito canônico. Não é porque você teve uma inspiração aí, não sei o que, às vezes essas inspirações aí, eu já falei, entra em discernimento. E fora da unidade não vai dar fruto. Um dia a coisa vem. Olha o que eu estou dizendo. Então, não queira fazer as coisas para ser notado. Faça o que você fizer de um jeito só que só Deus esteja olhando. Às vezes não dá, né? Você vai dar uma esmola, né? Vai esconder lá, botar um lençol para ninguém ver. Não, pessoal. Mas dê aquela esmola e corra. Ajude o outro e não queira ser notado, não. Por quê? Porque quando a gente quer ser notado, a gente já recebeu a recompensa. E qual é a recompensa? O ser notado já é a recompensa. Então é melhor até que não lhe elogie, não. Continue fazendo sem elogio. Aí quando eu faço algo de bom e não sou elogiado, quem é que vai me elogiar? Deus. Quem é que vai me dar a recompensa? Deus. E onde é que ele vai me dar? Ou aqui na terra ou no céu. Melhor no céu, porque aqui na terra você já vira aí, uma doencinha dessa coloca o mundo todo de joelho. Tá? Começou lá em novembro, ninguém sabe direito como foi lá na China, não sei. E esse ano colocou todo mundo de joelho. Todo mundo que eu estou dizendo, toda a humanidade. A nível político, social, tudo. Econômico, tudo. Uma grande interrogação aí. Ninguém ainda não tem saída total, não. E a consequência ainda virá. As consequências, né? Quando descobriram o antídoto total, para vencer tudo aí é 2, 3 anos. E olha lá. Se converter, será muito mais fácil. Então não queira ser notado, não. Faça as coisas para Nosso Senhor. Faça o bem para Nosso Senhor. Não quero dizer, fui eu o quê? E faça unidade com a paróquia. A célula é a paróquia, não é tua cabeça, não. Entendeu? O padre não quer. Respeite a hora, tem a hora de Deus. Se Deus quer, acontece. Não é do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. A questão é que a gente reza, o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, e a gente fica fazendo a nossa vontade. A gente reza o Pai Nosso e não cumpre o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente vai rezar. E quer fazer a nossa vontade. Deus não é minha imagem e semelhança, não. Eu que sou imagem e semelhança dele. Então eu tenho que fazer a vontade dele. Não é que ele tem que fazer a minha vontade, não.
Daí porque muita gente, eu estou rezando há tanto tempo e Deus não me ouve. Porque Deus vai fazer a vontade dele, não a sua. Se aquilo que você está pedindo é bom para você hoje, ele dá. Se não for, não dá. E Deus sabe o que é melhor? Claro. Quem vai saber? Você. Deus sabe melhor do que nós. Mônica pediu pela conversão do Agostinho durante não sei quantos anos, 20, 30. Por que não converteu logo no primeiro ano? Deixa o Agostinho lá. Errar até se acabar de errar, de pecar. Aí quando chegou, passou 20, 30 anos, converteu. Maior doutor da igreja, de todos os tempos. Uns dizem, Santo Agostinho. Então Deus conhece a hora e o tempo. É o tempo de Deus, não é o seu. Continue pedindo. Mônica continuou pedindo pela conversão do filho. Mas o tempo, Deus converteu quando ele quis. Tá, eu tive aquela conversão 27 de dezembro de 82. Eu era agnóstico e ateu. Nunca pensei em ser sacerdote, não. Recordo quando eu era criança na Paróquia da Paz, nascido e criado aqui, o padre Amarílio, não sei se conheceram ele, uma vez perguntou, estava lá, primeira comunhão. Primeira comunhão eu fui na igreja, não foi nem lá, foi na igreja das missionárias, mas depois da primeira comunhão. Perguntou, estava lá com meu pai, minha mãe, me saía. Depois deixei de ir. Se eu queria ser padre, porque foi rindo. Não queria nunca. Né? Nosso Senhor deixou andar, quebrar a cabeça. Depois vem cá. E hoje está aí, ó. O que o padre falou lá, não sei quantos anos atrás, 40, aconteceu. Quem foi que venceu? Deus. Não foi naquela hora. Então, é a hora de Deus, é o tempo de Deus. Entenda isso. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. Não é que você tem que andar, não ande com a trombeta aí não. Não tem aquelas trombetas, a Copa do Mundo lá da África do Sul, né? Aquelas trombetas enormes lá que eles tocavam. Não ande com ela não. Eu falei do cristão calango, tem um cristão trombeta. O calango é que fica... né, correndo assim e não faz nada que Deus ordena. Né? Faz o contrário. O cristão trombeta é que tudo que faz, ei, eu fiz. Aí toca a trombeta. Não sei nem como é o nome daquela trombeta da África do Sul. Né? Pronto, é o cristão trombeta. Tá cheio hoje. Qualquer coisa que faz, eu fiz. Né? Às vezes tem muita coisa, muito mais para fazer, foi uma corrente de nada, eu fiz. Ô glória, né? É o cristão trombeta. Estou tirando daqui. Não toques a trombeta, como faz os hipócritas. E nosso Senhor vai além. Eu estou chamando só de trombeta. Ele está chamando de hipócrita. Tanto o calango como o trombeta são hipócritas. Porque não buscam a glória de Deus. Buscam a glória pessoal, a própria glória. Buscam a glória humana. Buscam ser reconhecidos pelos homens. Corra do reconhecimento do homem. Porque o sentimento humano é cego, já disse. E o reconhecimento do homem, pior. Então, ser reconhecido aí por Assembleia Legislativa, Parlamento, corra. Não queira não. Faça o que faz por Nosso Senhor. Tudo bem que tem que usar um pouquinho de mídia social? Tem. Hoje em dia, se não usar, como é que faz a missa, né? Mas corra, atento, tenha cuidado. Não aceite os elogios a toda hora, não. Como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em suma, no fundo, são pessoas carentes, que querem ser reconhecidas toda hora. Oh, bichinho, oh, como é santo, oh, não quero ser reconhecido, não. Queira ser reconhecido só por Nosso Senhor. Em verdade, eu vos digo, já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? Não foram elogiados já? Foram, então pronto. Chegar no céu, Senhor, eu dei aquela esmola. Não tem, aqui não tem recompensa por aquela esmola, não. Por quê? Porque você já foi recompensado. Já lhe é elogiado. Já debateu do imposto de renda, então você quer o quê? Às vezes é isso, dá esmola porque não vai debater do imposto de renda. Tudo bem, faça até isso, mas não fica dizendo não. Tá? Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda
não conheça, não sabe o que faz a tua mão direita. O que está dizendo? Quando tu deres esmola, faz de um modo tal, não precisa chamar atenção. Não faz como o cristão trombeta. Dá a esmola e pronto, vai. Se puder ajudar muito mais, ajude. Ajude a paróquia, ajude a todos. Isso é dar a vida pelos outros, é a caridade. Não precisa chamar atenção. Não precisa dizer fui eu. Não foi. Na paróquia de Santa Terezinha, quem faz a caridade é a paróquia. Tem muita gente envolvida. Eu não falo porque se eu falar de todo mundo não dá. Então é a paróquia e a confraria. De modo que a tua esmola fique oculta, em segredo. E o teu pai que vê o que está em segredo te dará a recompensa. Assim nós seremos recompensados. Quando fizer algo assim oculto, só para Deus. Tá? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, né? Que gostam de rezar em pé. Na sinagoga eu estou em pé, né? Nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens e mulheres e serem elogiados. Então não queira não, o Senhor está repetindo. Ele está falando aqui para os fariseus, porque iam lá para a praça e tiravam um versículo em hebraico e recitavam bem alto: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Errad Veia Havitá Adonai Elohecha Vehol Meodecha e Bereshit Bara Elohim Et HaShamai Veet HaAretz. E lá no Muro das Lamentações eles rezam, colocam o kippah e rezam fazendo isso. Isso é bonito, porque quando reza fazendo isso, qual é o sentido? É que o corpo tem que rezar. Como nós louvamos assim, né? Importante louvar a Deus e tal. Eles louvam assim, oram assim. Tá? Quanto a isso, tudo bem. O negócio é que eles queriam muitas vezes aparecer. Pode dizer, eu estou orando, estou rezando. Recorda lá o publicano, o pecador, o fariseu, o publicano. Quando entraram na igreja lá, o fariseu, eu te louvo, porque eu não sou igual, até como esses pecadores aí, não sei o que, tá? Então, o fariseu queria ser o cara, e não é. Eu te louvo, Senhor, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. É o fariseu, chamando a atenção para quê? Para ele. E o publicano, nem levantava a cabeça. Perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Quem é que voltou para casa justificado? O pecador. E o fariseu? Se não se converteu, nem no céu entrou. Que ele louvou, né? Eu te louvo, não sei o que. Louvou a Deus. Então tem louvor aí que não é a Deus, é do cão. E a pessoa está se autopromovendo. Então quando tu orar, entra no teu quarto, esconde. Qual é o quarto da gente? Coração. Pode ser o quarto, mas é o coração da gente. Lá dentro do coração, que seja uma oração de sinceridade. Tá? A única oração que Deus escuta é a oração de um coração sincero, que é o que Terezinha diz que é o grito do coração. Quando a gente grita a Deus, aquela agonia que está passando, aquela impaciência, grite a Deus que Ele vem em seu auxílio. Naquela hora vem. É o grito do coração, é a oração com sinceridade, entrar dentro de si. Porque não adianta orar, pode orar o dia todo, se for só do beiço. Então tem um cristão do beiço, tá? É o cristão que reza só com beiço. A Deus só com beiço, né? É o cristão A, né? Só ar. Tem um cristão calango, cristão trombeta, cristão beiço. Reza só com beiço, né? De fora para chamar a atenção. Não seja cristão de beiço, seja cristão de coração. Ore com o coração, que é isso que Nossa Senhora está pedindo lá em Medjugorje. O que é orar com o coração? Orar com sinceridade. Ser sincero com Deus. O que Deus, Ele conhece tudo. Então, se Ele conhece, por que eu tenho que pedir? É para que Ele revela a você quem você é. Ele revela a você se a tua oração é uma oração sincera ou não. Muitas orações não são sinceras. É de beijo, sabe? De fora. De fora para dentro. Ali nem entra, é de fora. Oração que atinge o coração de Deus é de dentro, é de coração. Não seja cristão de beijo. Não sejais como os hipócritas. Nosso Senhor chama de hipócrita de novo, né? Que rezam na sinagoga, nas praças, para serem elogiados, vistos. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Todos esses aqui
já receberam a recompensa. Vão ser recompensados no céu? No céu, não. E se chegar lá exigindo recompensa, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Aquele que faz a vontade do nosso Senhor. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, coração, fecha a porta, teu coração, e reza ao teu Pai que está no teu coração. O amor de Deus foi colocado dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. No dia do nosso batismo, Deus entrou no nosso coração. Reencontro com Ele, como? Na confissão, na oração, na adoração, na graça. Quem está na graça de Deus, reconhece a Deus no coração. Quem não está, não reconhece. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste. Aí tem aquele, né, que jejua, fica todo triste. Às vezes deixou só uma refeiçãozinha, não atende nem um telefone para ninguém, nem fala, não, estou morrendo de fome, estou jejuando. Aí colocou lá nos classificados do jornal, eu estou jejuando. Às vezes a primeira parte do jornal, eu estou jejuando. Para quê? Não precisa alardear, colocar no jornal, no YouTube, sei lá onde, nas mídias sociais, tudinho, Instagram, eu estou jejuando. E às vezes um jejum de nada, coisinha de nada. Muita gente jejua aí porque não tem o que comer. Então, quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. De seguro o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Esse aqui é o cristão jejum. Tudo é jejum, 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 mas ele fica dizendo, toda hora está jejuando. Quando jejuar, diga não. Tome banho, né? Pessoal que não gosta de tomar banho, né? Tome banho, bote perfume, alguma coisa aí. O pessoal está rindo aí, né? Pessoal que não gosta de tomar banho, né? Então tome banho quando jejuar. Coloque a melhor roupa. Tá? Tudo. Não fique triste, não. Fique alegre. Fique sorrindo. Jejua, fecha a cara, não fala com ninguém, bate num, bate no outro, não sei o que, grita. Que jejum é esse? Ah, mas eu tô com fome. E daí? Todo mundo... Os outros têm culpa que tu tá jejuando com fome. Pois não jejue não, se é para isso. Se é para brigar, não jejue não. Se é para tratar os outros mal, não jejue não. É o cristão jejum. Né? Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça. Não é qualquer perfume não, é perfume bom. Lava o teu rosto, e no rosto. Para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas só a Deus, teu Pai, que está no oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, cuidado com o cristão calango, o cristão trombeta, tá? O cristão jejum e o cristão de beiço. Não vão entrar no reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.